Entre praticamente todos os povos antigos, encontramos relatos sobre a criação do mundo e da humanidade. Essas narrativas se estendem desde o continente africano e o Oriente Médio, considerados o berço da humanidade, até tribos remotas das Américas e da Ásia. Há uma vasta diversidade de mitos fascinantes que compartilham elementos comuns. Além disso, muitos desses relatos apresentam surpreendentes semelhanças com o Gênesis bíblico, mesmo em tribos que ficaram isoladas por milênios. Várias descrevem uma divindade criadora de todas as coisas, que forma o primeiro ser humano a partir da terra, além de abordar a corrupção da humanidade e até um grande dilúvio. Nesse vídeo, vamos comparar alguns desses mitos, começando com um breve relato dos primeiros acontecimentos do Gênesis bíblico. Deus inicia o mundo trazendo à existência a luz, os astros e todos os seres vivos. Por fim, ele criou o homem, Adão, a partir do pó da terra, insuflando nele o sopro da vida e fazendo um ser vivente. Em seguida, Deus forma a primeira mulher, Eva, usando uma costela de Adão para ser sua companheira. Ambos são colocados no Jardim do Éden, um paraíso perfeito. No entanto, tentados por uma serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência resultou na expulsão do homem do paraíso e na introdução do pecado no mundo. Deus, vendo a corrupção da terra, decidiu destruir toda a humanidade com um dilúvio. Apenas Noé, um homem justo, foi poupado. Deus instruiu então Noé a construir uma arca e levar sua família e um casal de cada espécie de animal. Choveu por 40 dias e 40 noites, e a terra ficou coberta pelas águas por 150 dias. Após o dilúvio, a arca pousou no Monte Ararat, e Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Com o tempo, os descendentes de Noé começaram a povoar a terra. Todos falavam uma única língua, e decidiram construir uma cidade com uma grande torre que chegasse ao céu, para tornar o nome deles famoso e evitar que fossem espalhados pela terra. Deus, vendo a arrogância do povo, confundiu a língua deles, de modo que não podiam mais se entender. Por isso o trabalho na torre foi interrompido, e as pessoas foram dispersas por toda a terra. A cidade passou a ser chamada de Babel, que significa confusão. Agora que já relembramos o relato bíblico, vamos ver o relato da tradição santal. Os Santals são um dos maiores grupos tribais do leste da Índia. A tradição Santal começa com o surgimento dos primeiros seres humanos criados por Thakurdyil, o Deus Supremo. Thakurdyil ocupa um papel central na espiritualidade Santal, sendo a divindade responsável tanto pela criação quanto pela manutenção do equilíbrio e da ordem no mundo. Em tempos remotos, Thakurdyil teria moldado o primeiro homem, Haran, e a primeira mulher, Ayo, a partir da argila. No entanto, os corpos permaneceram inanimados até que um pássaro, enviado por Thakurdyil, trouxe suas almas, dando-lhes vida. Assim eles foram colocados em uma terra sagrada e afastada, um lugar puro distante das influências do mundo material e de seus males. Nessa terra primordial, Haran e Ayo viviam em harmonia com a natureza, os únicos seres humanos entre as criaturas da criação. No entanto, essa paz foi interrompida por Lita, um ser astuto que buscava testar a humanidade e introduzir o conceito do pecado. Lita ensinou Haran e Ayo a fazerem cerveja a partir do arroz, e os incitou a oferecer parte dessa bebida a uma força que representava o mal. Embriagados, eles adormeceram. Ao despertar, perceberam que estavam nus, e pela primeira vez sentiram vergonha de sua vulnerabilidade. Esse momento marcou o início da consciência da moralidade e do pecado, algo que transformaria para sempre sua relação com o mundo e com Thakurdyil. Com o passar do tempo, Ayo deu à luz filhos e filhas, e assim se formaram os primeiros clãs. No início, viveram em uma região fértil e próspera, mas ao longo do tempo, os valores e costumes de seus habitantes começaram a se corromper. O que antes era um lugar de harmonia e abundância tornou-se uma terra de decadência moral, onde as pessoas se afastaram dos princípios de equilíbrio com a natureza e do relacionamento com o divino. Thakurdyil, percebendo a corrupção crescente da humanidade, enviou uma mensagem para que os humanos voltassem a ele, buscando restaurar o equilíbrio e a pureza de suas almas. No entanto, movidos por sua arrogância, os humanos ignoraram o chamado. Como consequência, Thakurdyil decidiu enviar um dilúvio, uma grande inundação destinada a destruir os homens e mulheres que haviam se corrompido. Antes de liberar o dilúvio, contudo, Thakurdyil escolheu salvar um casal santo, que representava a pureza e a graça divina. Esse casal foi escondido em uma caverna sagrada no Monte Harata, protegida por Thakurdyil. Enquanto o dilúvio varria a terra e destruiu o restante da humanidade, o casal santo permaneceu seguro, garantindo a continuidade da linhagem humana.
Após o dilúvio, os descendentes desse casal se multiplicaram e migraram por uma vasta planície, uma terra abençoada por Tarcordil. Ali o povo foi dividido em vários grupos, cada um com sua própria língua, cultura e modo de vida. Ao analisar a tradição santal, observamos paralelos claros com o relato bíblico. Em ambas as tradições há a figura de um Deus criador que molda o primeiro homem a partir da terra, seguido pela queda humana através de um ato que desafia a ordem divina, levando à introdução do pecado e à consequente alteração no relacionamento entre a humanidade e o divino. Assim como no Gênesis, o pecado dos primeiros humanos resulta na separação de Deus e na necessidade de purificação representada por um dilúvio. As semelhanças continuam, o conceito de um casal preservado para garantir a continuidade da humanidade após o dilúvio, bem como a subsequente divisão de línguas e povos. Ecoa fortemente as histórias bíblicas. Até mesmo o nome do primeiro homem da tradição santal, Harã, lembra o nome Adão do Gênesis. Assim como o Monte Harata remete ao Monte Ararat da tradição bíblica. Agora vamos ver o relato da tradição Inca. O Império Inca, entre a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ficou isolado das tradições além da América por cerca de 13 mil anos. Entre seus deuses existia um deus criador de tudo chamado Viracocha. Na cosmovisão Inca é reverenciado como o Criador Supremo, a divindade invisível que deu origem a tudo o que existe. Sua figura é central na mitologia Inca, permeando diversas narrativas e crenças. Ele é imortal, onisciente e onipotente. Em tempos de caos e escuridão, ele apareceu para trazer ordem e criar o mundo. Primeiro ele criou a luz, os céus e a terra. Então Viracocha decidiu moldar os primeiros homens a partir do barro, e com um sopro divino infundido-lhes vida, dando origem a gigantes que povoaram a terra. No entanto, esses seres eram criaturas brutas e desprovidas de um propósito superior. Observando a imperfeição de sua primeira criação, Viracocha sentiu-se desapontado. Os gigantes, em sua brutalidade, não correspondiam à visão que o Deus tinha para a humanidade. A falta de espiritualidade e de um senso de comunidade entre eles era evidente. Diante desse cenário, Viracocha decidiu que era necessário um novo começo. Para purificar a terra e dar lugar a uma nova criação, Viracocha desencadeou um dilúvio catastrófico. Após as águas recuarem, revela-se uma paisagem purificada e pronta para receber uma nova geração. Viracocha então decidiu criar seres humanos a partir de carne e osso, dotando-os de alma, inteligência e a capacidade de amar e de se relacionar. Ao contrário dos gigantes, esses novos seres eram mais próximos da perfeição divina e possuíam uma conexão mais próxima com a natureza. Com a nova criação completa, Viracocha decidiu dispersar os seres humanos por toda a Terra. Cada grupo recebeu uma parte da sabedoria divina e foi enviada para povoar diferentes regiões. Essa dispersão é vista como a origem da diversidade cultural e linguística encontrada no Império Inca. Após cumprir sua missão na Terra, Viracocha se despediu dos homens, prometendo retornar em um futuro distante. Não há uma data específica para o retorno de Viracocha. Em algumas versões, Viracocha voltaria pelo mar e iniciaria um novo tempo que seria marcado por um grande julgamento. O Deus Criador avaliaria a conduta de cada ser humano. Seriam recompensados com a vida eterna e um paraíso celestial. Já os injustos e pecadores seriam condenados a um destino sombrio. A volta de Viracocha está associada à ideia de um novo mundo, mais justo e perfeito do que o atual, um mundo onde a harmonia e a prosperidade reinem supremas. Novamente fazendo uma comparação com o relato bíblico, encontramos paralelos impressionantes e significativos. Em ambas as tradições há a presença de um Deus criador que molda o mundo e os primeiros seres humanos a partir da terra, mas a relação entre o divino e os homens se deteriora por falhas morais dos humanos. A ideia de uma queda da humanidade também está presente. No Gênesis, isso ocorre com o pecado de Adão e Eva, enquanto na tradição Inca, Viracocha destrói os primeiros seres humanos que falham em viver de acordo com sua vontade, simbolizando o afastamento da ordem divina. O conceito de purificação por meio de um grande dilúvio, enviado por Viracocha, reforça as semelhanças entre as duas tradições. A ideia de divisão de línguas e povos também está presente novamente nas duas culturas. Um elemento adicional e interessante é o tema de um juízo final, que julgaria os homens com a volta de Viracocha, tema que também é abordado em outros textos bíblicos. Esses paralelos mostram uma convergência impressionante dos mesmos temas, desde a criação e queda até a purificação e dispersão da humanidade. Mesmo sendo uma civilização que permaneceu aproximadamente 13 mil anos isolada nas Américas do resto do mundo. Agora vejamos o relato dos nativos da ilha Andaman, no Oceano Índico. Uma tribo indígena isolada há aproximadamente 20 mil anos
e um dos povos mais antigos do mundo, descendente dos primeiros humanos, que ainda vivem de maneira tradicional como caçadores-coletores. Entre seus mitos, encontramos novamente um Deus criador de todas as coisas e onisciente. Embora sua aparência seja como o fogo, atualmente ele é invisível. No princípio, após a criação do mundo, Puluga criou o primeiro homem chamado Tomo. Puluga apresentou a ele diversas árvores frutíferas na selva, que então existia apenas em um lugar primordial, e advertiu a não consumir algum desses frutos durante as chuvas. Além disso, ensinou Tomo a obter e usar o fogo, assim como a cozinhar seus alimentos. Em algumas versões da história, a primeira mulher foi moldada a partir da argila de um ninho de formigas brancas. O casal viveu até uma idade avançada, e com o tempo seus descendentes se multiplicaram tanto que a casa deles não mais comportava todos. Puluga então ordenou que cada família fosse equipada com armas, ferramenta e fogo, e os dispersou em pares pela terra. Nessa ocasião, Puluga deu a cada grupo um dialeto único. Após a geração dos netos de Tomo, de acordo com a tradição, o povo começou a se tornar desobediente e Puluga deixou de visitá-los. Eles foram se tornando cada vez mais negligentes em observar as instruções dadas na criação. Por fim, a ira de Puluga explodiu, e sem aviso ele enviou uma grande inundação que cobriu toda a terra e destruiu todos os seres vivos. Apenas 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, que estavam em uma canoa no momento da catástrofe conseguiram sobreviver. Quando as águas baixaram, eles descobriram que toda a vida na terra havia sido extinta. Puluga então recriou os animais, pássaros e outras criaturas. Mais uma vez, podemos ver paralelos comuns nas tradições dos povos antigos com o Gênesis bíblico. Mesmo em uma cultura isolada há aproximadamente 20 mil anos, como no caso dos andamaneses, esse isolamento impediu o contato com outras culturas, resultando na ausência do intercâmbio cultural ou religioso, o que reforça a ideia de que suas tradições e mitos se desenvolveram de forma independente e mantiveram apenas alguns aspectos que apontam um mito primordial em comum. Existem inúmeros outros mitos que corroboram essa ideia. Para citar mais alguns brevemente, para que o vídeo não fique excessivamente longo, temos a tribo Ainu, um povo indígena que habitava o norte do Japão. Conta que o primeiro homem foi modelado da argila e recebeu o sopro da vida. O mito persa zoroastriano conta que o primeiro homem e mulher foram criados diretamente do solo da terra por Ahura Mazda, mas foram seduzidos pelo espírito maligno Angra Mainyu. Há também um relato sobre o dilúvio no zoroastrismo, onde Ima recebe a revelação de Ahura Mazda sobre a iminente inundação que destruirá a humanidade devido à crescente corrupção e à imoralidade. No mito hindu, Manu, o primeiro homem, é advertido por um ser divino sobre um dilúvio que consumirá a humanidade. Ele é instruído a construir uma arca e colocar nela todas as espécies de sementes, plantas e animais. E após o dilúvio, é responsável por repovoar a terra. E o famoso mito sumério de Gilgamesh, onde é abordado o relato de um grande dilúvio muito semelhante ao de Noé. Utnapishtim é alertado por um deus sobre um grande dilúvio que irá devastar a terra. Então ele constrói uma arca e salva sua família e um casal de cada espécie de animal. Analisando essas várias tradições pelo mundo, podemos observar que há diversos temas comuns entre eles, como a existência de um Deus criador, a formação do homem a partir da terra, a queda e corrupção da humanidade, um dilúvio purificador e a dispersão dos povos e das línguas. Essa semelhança entre os mitos sugere a hipótese de que esses relatos possam ser originados de um mito único em comum, preservados pela memória coletiva e transmitida pela tradição oral, mas transformado ao longo do tempo para se adequar a mudanças culturais e políticas de cada povo, como ecos de eventos primordiais. Esse cenário nos leva a considerar também a possibilidade de ter havido uma religião primordial monoteísta, centrada em um Deus único e criador, que ao se expandir ao longo do tempo e das gerações teria passado a incluir a veneração de ancestrais, espíritos e outros deuses, evoluindo para formas politeístas. Essa hipótese de que o monoteísmo teria procedido ao politeísmo desafia a visão acadêmica tradicional, que geralmente considera o politeísmo como um estágio inicial das crenças humanas. Afinal, alguns especialistas sugerem que a concepção de um Deus único e transcendente demanda uma capacidade de abstração filosófica e ética que parece mais avançada, exigindo uma compreensão de princípios morais e universais. Outro ponto a se considerar é que o monoteísmo, tal como o conhecemos, pode ter surgido em sociedades mais complexas, onde a adoração a um único Deus teria funcionado como um fator de unificação social e política, promovendo a coesão e a estabilidade do grupo.
Essa estrutura religiosa centralizada poderia ser fundamental para consolidar o poder e facilitar a governança, algo que às sociedades menos organizadas seria difícil de conceber. Nesse sentido, a ideia de um monoteísmo primitivo pode parecer comparável a encontrar uma tecnologia sofisticada em tempos pré-históricos. Seria como descobrir um tratado filosófico de Platão em uma época que não esperávamos encontrar esse nível de sofisticação. Como as sociedades antigas poderiam ter concebido uma ideia tão abstrata e refinada em uma fase mais primitiva? Será que o relato de todos esses mitos vem, na verdade, a corroborar o relato do Gênesis? Alguns historiadores minimizam a importância do relato bíblico, argumentando que o Gênesis foi influenciado por mitos de povos vizinhos, como os sumérios e os persas, que também têm tradições semelhantes. No entanto, uma análise comparativa mais ampla sugere que o Gênesis não se limita a uma adaptação de mitos locais, mas pode fazer parte de uma narrativa mais universal e profunda. Um elemento interessante da tradição bíblica que ilustra a ideia de um monoteísmo ancestral é a figura de Melquisedeque, presente tanto na tradição judaica quanto na cristã. Melquisedeque é descrito como um sacerdote rei, adorador do Deus Altíssimo, em um período anterior às instituições religiosas formais de Israel. O encontro entre Melquisedeque e Abraão, no qual Melquisedeque abençoa Abraão e lhe oferece pão e vinho, é significativo. Abraão reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque, destacando-o entre os reis da época e rejeitando alianças que comprometessem sua fidelidade ao Deus Altíssimo, como quando recusa os despojos de guerra oferecidos pelo rei de Sodoma. Esse episódio sugere que, mesmo em uma era de crescente diversidade religiosa, havia vestígios de uma adoração monoteísta mais antiga. Assim, os relatos de criação, dilúvio e outros eventos podem representar ecos de uma tradição religiosa e espiritual, compartilhados por povos e tribos ancestrais, sugerindo a possível existência de uma religião monoteísta primordial. Por fim, essas tradições comuns, sejam elas vistas como ecos de uma verdade ancestral, ou para aqueles com uma visão cética sobre a questão, nos convidam a refletir sobre as raízes de nossas crenças e sobre os mistérios da origem da humanidade. Então, e você? Qual é a sua perspectiva sobre essas narrativas? Deixe suas reflexões nos comentários e até um próximo vídeo.